Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa nova palestra. Estamos aqui já com a Valéria Andrade, né? Eu sou Andréa Bettino, tarefeira da SESC. Já temos aqui a Val entrando. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Já temos aí a Camila, já temos a Marlene. Que ótimo, Adriana. Nossa, que bacana. Sala cheia. Isso aí, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos a palestra, né, com a Adriana, com a Valéria, desculpa, eu vi aqui a Adriana Medeiros. Boa noite, Adriana. Hoje teremos a palestra com a Valéria Andrade. Ela irá nos prestigiar, né, com o tema Nem Tudo Morre Sem Corpo, né? Nesse momento agora, estarei fazendo a leitura da página de ambientação, né? Então, eu escolhi o livro Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aprendamos a agradecer. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conservação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquece os ângulos mais simples de cada hora no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Então, algumas pessoas estão falando que tem um ecozinho, eu estou tentando descobrir aqui de onde é esse eco, né? Então, nesse momento agora, nós vamos iniciar, né, com a prece. Então, gostaria de pedir que todos os nossos irmãos fechemos os olhos. Pai, amado de infinita bondade, estamos aqui para realizarmos a palestra, que a espiritualidade amiga possa conduzir da melhor forma nossa palestrante Valéria, que preparou esse estudo com tanto carinho, com tanto amor, que ela possa ser incluída para que explique de forma clara tudo que preparou. Te pedimos, ó Pai, que em nossos corações tenhamos sempre harmonia, paz, amor. Te pedimos também por todos aqueles que se encontram desesperados, encarcerados, deprimidos, nos asilos, nos abrigos, para que possam ser atendidos pelo Mestre Jesus. E por todos aqueles que acabaram de desencarnar, que possam perceber que a morte não é um fim, mas um recomeço de uma nova etapa em suas vidas. E por fim, Pai, te agradecemos principalmente pelo ar que respiramos. Assim seja. Amém.
Graças a Deus. Então, meus amigos, a Valéria pediu, né, para que eu possa dividir a tela com ela durante a palestra, e aí surgindo aqui algumas questões, eu vou estar passando aqui para a Valéria. Então, vou pedir para ela se apresentar, né, e para ela dar início à palestra. Tá bom, minha querida? Seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. Bom, eu sou Valéria Andrade, né? Algumas pessoas já me conhecem, frequento a SESC há aproximadamente 5 anos, sou aluna do ESG 1, tem aí a minha coordenadora Adriana, querida, e é um prazer muito grande poder estar compartilhando com vocês o estudo, né? Que a gente faz, a gente prepara. Eu acho que, em primeiro lugar, o estudo vem para a gente, e é realmente um grande prazer, uma grande oportunidade, na verdade, eu acho que de desenvolvimento próprio, né? Foi preparado com muito carinho. Quando a Geisa me convidou há quase 2 meses atrás, me deixou com tema livre, e como a palestra ocorreria na véspera de finados, eu quis fazer alguma coisa relacionada à morte, né? Que, na verdade, ao longo do estudo, a gente vai ver que a gente fala mais de vida do que de morte propriamente dita, né? Eu queria saber, ter um feedback se está chiando quando eu estou falando, porque eu continuo ouvindo um chiado muito grande. Não, parece que melhorou, Valéria. É, As eu pessoas estão escuto um chiado. escrevendo aqui que melhorou. Tá, porque eu estou ouvindo um chiado. Bom, vamos lá. Esse tema, né, me remeteu muito assim à minha infância, primeiro, porque quando eu era criança, eu não sou oriunda de uma família espírita, né? E naquela época a gente ouvia falar que o mundo ia acabar no ano 2000. Não sou tão velha assim não, tá, gente? Mas a gente ouvia falar que o mundo ia acabar no ano 2000, e isso me gerava uma preocupação muito grande. Eu fazia as contas de com quantos anos eu estaria no ano 2000. Nossa, mas eu ainda vou estar tão jovem, não sei o quê. E a minha mãe falava muito assim: isso é bobagem, o mundo acaba para quem morre. E eu achava aquilo muito forte, né? E muito vago, porque eu pensava assim, gente, o universo é uma coisa tão maravilhosa, tão abrangente, e nós, seres tão, né, elaborados, morre e acabou tudo, né? E aquilo assim não me convencia muito, não. Mas, como era a referência que eu tinha, eu cresci acreditando mais ou menos nisso, que o mundo acabava para quem morria. Eis que minha mãe desencarnou com 45 anos de um câncer de ovário, de repente, uma pessoa que se cuidava, que fazia preventivo a cada 6 meses. E na véspera da missa do 7º dia dela, eu tive um sonho, né? Eu chorava, obviamente, eu estava vivenciando o luto, né, pela perda da minha mãe, e eu tive um sonho com ela, onde ela falava assim: para de chorar, a doença que eu tenho não tinha cura, né? Eu estou num local maravilhoso, recebendo todo o amparo, todo o tratamento que eu preciso. Olha para mim, veja como eu já estou com aparência muito melhor, veja como eu estou bonita. Não precisa você ficar chorando, porque eu me sinto muito bem. E ali foi quando eu comecei a ter uma certeza, talvez, né, de que realmente a gente não acaba quando a gente morre. Mas continuei seguindo a minha vidinha, ainda não conhecia o espiritismo. E, na verdade, há 5 anos atrás, como eu falei, que eu conheci a SESC, graças a Deus, essa casa maravilhosa, né, que nos ampara, que nos fortalece, né, tanto. E a primeira lição que eu acho que eu aprendi do Espiritismo é que nós somos um espírito que habita um corpo, e não um corpo que possui um espírito, né? Porque a gente costuma ouvir muitas pessoas dizerem: ah, o meu espírito está assim, o meu espírito vai ser assim, mas não. A primeira coisa assim, que me chamou a atenção dentro do Espiritismo
é que nós não somos um corpo, nós somos um espírito que habita um corpo temporariamente. E aí, a partir daí, é que eu acho que eu comecei a entender melhor que realmente o mundo não acaba para quem morre, como eu acreditava e ouvia minha mãe falar quando eu era criança. Como está para vocês, gente, o chiado? Para mim está muito forte. Eu estou ouvindo muito chiado. Como é que está para vocês? Não, o que falaram aqui, uma pessoa comentou que o som estava muito baixo. O seu som. O som está baixo? O meu som está baixo? Mas não estão ouvindo chiado? Não, eu não estou, não. E as pessoas não estão falando? Porque eu estou ouvindo muito chiado. Como se tivesse uma interferência. Eu não estou com nada ligado. Mas se as pessoas estão ouvindo, então tá bom. Tá? Bom, a base que eu me amparei, né, a base que eu me espelhei para fazer esse estudo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de preces, né, lá no finalzinho do livro, o item 62, que se refere às preces pelas pessoas que tivemos afeições. E aí eu peguei só um trechinho dali que nos diz o seguinte: jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo. Né? E daí surgiu o tema da palestra. A vida terrena é apenas uma breve passagem que nos conduz a uma vida melhor. Que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se destroem sem mais esperança. Isso está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, e capítulo 5, item 21. Bom, voltando um pouquinho na história da humanidade, parou o barulho. Parou totalmente o barulho para mim agora. Ficou ótimo. Voltou. Andréia, eu acho, Andréia, eu acho que é alguma coisa aí, porque quando você mexeu, você tirou o fone e mexeu, o barulho parou totalmente para mim. Depois voltou, agora está sem barulho. Oi? Se eu desconectar tudo, eu não consigo ouvir. Se eu desconectar tudo, eu não consigo ouvir você. Entendeu? Não, agora não está chiando, agora eu estou te ouvindo bem. Então, vamos agora lá. Parou o chiado. Vamos lá. Bom, voltando um pouquinho na história da humanidade, né? Uma parte do judaísmo e dos saduceus não acreditava na imortalidade do espírito após a morte do corpo. E não criam também que pudesse haver, né, essa continuidade. Os judeus que admitiam a vida espiritual não sabiam muito bem o que era espírito e o que era alma, confundindo o corpo com o espírito e ignoravam qual dos dois ressuscitava. E isso a gente está falando, né, lá de trás. Aí Paulo, na primeira carta a Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, dedica um texto enorme, né, para explicar o que é ressurreição e ensina que ela é inerente do espírito ou do corpo espiritual, e não do corpo físico, como se acreditava naquela época. Né? Paulo, então, se orientou ainda pelo ensino de Jesus, que demonstra também que a ressurreição é do espírito. O espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Isso está em João, capítulo 6, versículo 63. Ou seja, como se vê, o que ressurge, o que surge de novo, o que ressuscita, é sempre o espírito, e não o corpo que veio do pó e vai voltar ao pó, né? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso está em Eclesiastes, a Deus que o deu. Isso está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Isso foi só para a gente dar uma introdução, né,
num tema que às vezes ainda é tão, na nossa cultura, né, tão difícil de falar, né, as pessoas temem tanto até falar sobre a morte. Então, foi só para a gente dar uma introduçãozinha desses conceitos de ressurreição, né, que vem lá da antiguidade. E como o Espiritismo em si vê a morte, né? Não existe a morte. A morte é uma ilusão, uma viagem, né? Cada um vai para a atmosfera que lhe é própria. Por exemplo, alguém que praticou o mal durante a sua vida na Terra, provavelmente, em outro plano, ela vai se juntar a outros espíritos da mesma sintonia e vai estar em dificuldades como já esteve aqui, né? Porque quem pratica o mal não vai ter uma vida tranquila, né? Não vai ter uma vida harmoniosa aqui na Terra e provavelmente em outro plano, num primeiro momento, também não. Isso, na verdade, não é um castigo, né? Porque Deus, em toda a sua bondade, como um Pai bondoso, misericordioso, não nos daria esse castigo. Isso é, na verdade, as consequências das escolhas que cada um vai fazendo, né? Quando eu fiz lá outra palestra, já não lembro quando, mas que a gente falava das causas atuais das aflições, né, que foi o tema, a gente falou muito sobre essa questão, né, de que nós somos resultado, quer dizer, as aflições que nós vivemos são os resultados das escolhas que nós fazemos e também, né, não só nessa vida, mas às vezes em outras vidas, e que a gente vai vivenciando, né? E no caso da morte, né? Do que a gente pratica aqui, num primeiro momento que a gente vai vivenciar no nosso plano tem muito a ver com essas escolhas que a gente faz, né? A sintonia, os espíritos que a gente vai atrair para o nosso convívio, provavelmente vão estar muito em sintonia com a prática que nós tivemos aqui na Terra. Ou seja, para o Espiritismo, a morte não é o fim, né? Mas sim o começo de uma nova etapa, de uma nova etapa evolutiva. Ou seja, a vida no corpo físico é vista como um aprendizado para o espírito, né? E é essa bagagem que nós vamos levar para onde nós formos, em outros planos, inclusive. É a nossa experiência na Terra que nos direciona para a nossa jornada evolutiva. Por isso que é tão importante, em vida terrena, né, nessa existência terrena, nós praticarmos a bondade, a tolerância, o amor e a caridade, porque são essas coisas que vão fazer a diferença no nosso processo evolutivo. Porque, na verdade, quando a gente desencarna, o que a gente fez em vida terrena segue com a gente, né? Vai nessa bagagem. A gente não deixa aqui e pega uma frasqueirinha de mão de avião e vai, não, entendeu? Colher outras coisas. A gente vai carregando o que a gente plantou. É claro que depois vai ter toda uma oportunidade de aprimoramento na reencarnação, mas aí a gente vai falar mais um pouquinho na frente. Então, quanto mais nós praticarmos o bem, nós praticarmos a caridade, o amor, a tolerância, né, talvez num outro plano, mais favorecidos, né, nós estaremos pela convivência, no caso, né? Não é porque nós vamos ser, digamos assim, vistos, né? Vai ter alguém lá com um papelzinho, não, isso aqui você fez, você não fez, mas nós vamos atrair espíritos afins, né, de bondade também, e isso vai favorecer o nosso processo evolutivo, na verdade, né? Alguma coisa, alguma pergunta, algum comentário, Andréia? Você Não, acha? por enquanto não. Eu só posso falar que a gente tem uma grande responsabilidade aqui nessa existência, né? Com certeza, total. E aí, complementando isso, no livro Técnica de Viver, esse é um livrinho fantástico que eu comprei na biblioteca da nossa casa, né? E me serve assim como leitura diária, né? De manhã, cada dia eu leio uma página. O livro é Técnica de Viver, de Valdo Vieira. Ele nos fala o seguinte: a vida é jornada no sempre. Todo ato faz-se companheiro invisível. Vejamos, então,
que companheiros estamos elegendo hoje para a nossa viagem, seja nesse plano ou em outros planos futuros. Ou seja, eu acho que tem tudo a ver com a questão da responsabilidade, né, Andréia? Que você acabou de falar. Ou seja, o que nós formos escolhendo, o que nós formos trazendo para a nossa companhia, né, vai influenciar nessa existência e talvez em todas as outras existências, né, que nós venhamos a reencarnar. Tudo bem até aqui? Tudo. Então vamos seguir, né? Muito bem, podemos seguir. Como eu falei, será que melhorou? Estava baixo? Será que melhorou o som? As pessoas estão conseguindo ouvir direitinho? Acho que sim, está tudo caminhando bem. Então vamos embora. E quem é que julga os nossos atos após a morte, né? Eu acho que assim, a gente em alguns momentos já teve a ilusão de que teria, né? A gente falava, quando chegar lá, São Pedro vai estar na porta do céu, avaliando quem entra primeiro na fila e tudo. Nada disso, né, gente? Quem julga, quem nos julga, somos nós mesmos. Na verdade, Deus colocou o ser, né? Criou o ser para uma lei de amor. Ele é um pai que vai estar sempre perdoando, como o pai, um bom pai perdoa os filhos. Nós é que muitas vezes, pelo nosso livre-arbítrio, nos afastamos dessa lei do amor e veredamos por caminhos tortuosos. E como é o próprio ser que se julga, o seu maior juiz terá a sua própria consciência. Então, não vai ter, quando a gente desencarnar, São Pedro, sabe, o velhinho de barba branca, na entrada lá, sabe, do outro plano, nos julgando. A nossa consciência, né, e eu já li algumas coisas, assisti algumas palestras, até para o nosso estudo de hoje, que diz que muitas vezes a gente sente até vergonha, né, quando a gente se depara com outros entes que já foram antes, né, pelas coisas que a gente praticou, né, e quando a gente toma consciência disso, muitas vezes a gente sente muita vergonha, né, porque a nossa consciência vai nos trazer à tona essas questões, né. E aí tem uma questão que eu acho assim bem interessante, né? Porque nós que somos espíritas, né, que já entendemos que somos um espírito no corpo, que já temos esse estudo, essa relação com a morte. Se nós estivéssemos numa plateia física ou até aqui na nossa plateia virtual, se nós perguntássemos quem está pronto para morrer agora, será que alguém levantaria o dedinho? Esse é um desafio, né, Valéria? É um desafio. Esse é um grande desafio e eu acho muito pouco provável, né? Que alguém, por mais que tenha toda essa consciência, né? Esse conceito da continuidade da existência, né? Do espírito e das reencarnações, a gente vai sempre pedir para adiar um pouquinho, né? Como o pessoal diz aqui, eu sou carioca, né? Mas já estou aqui há 20 anos e deixa a gente um cadinho mais aqui, né? Deixa a gente um cadinho mais aqui para a gente evoluir um pouco mais. A gente vai arranjar todas as desculpas possíveis e imaginárias, mas para não ir agora, né? E por que será que... Um retorno. Oi? Sua mãe entrou, né? Está dando boa noite para a minha filha querida. Minha mãe querida, amada, minha mãe do coração, tá, gente? Porque Andréia falando assim que a minha mãe entrou. Eu comecei a palestra dizendo que a minha mãe desencarnou com 45 anos. Eu falei, gente, ela está tão evoluída assim que de outro plano ela não está conseguindo acessar. Minha amada filha do coração. É a minha boa drasta, minha mãe querida, que eu amo demais, tá? Então, assim, por que nós temos tanto medo, né, da morte? Porque, na verdade, embora não haja dor na morte, nós temos, assim, a consciência, a sapiência de que o nosso corpo é muito frágil, né? Se a gente pensar direitinho, até um prego enferrujado pode causar a nossa morte. E nós temos ainda o instinto de conservação
e principalmente o apego às coisas materiais, inclusive ao nosso corpo, né? Nós somos ainda seres e espíritos muito imperfeitos, né? E esse apego que nós temos às coisas terrenas é que provavelmente, inclusive ao nosso corpo, né, é que provavelmente nos fazem ter, de alguma forma, esse temor e a necessidade de tentarmos adiar um pouquinho, né, a nossa estadia aqui no nosso plano. Acho que tem alguns comentários aí, André, a Adriana, o Darlo, que poder. Você me ajuda nisso? Porque para mim só aparece na hora que eles escrevem. Tá. O Dario colocou: a nossa consciência nos julga, sempre quando encarnados também. E a Adriana colocou: nossa percepção é ampliada e reconhecemos nossos erros, que muitas vezes nos envergonham. Nossa consciência nos cobra por nossos atos equivocados. Perfeito, perfeito, é exatamente isso. Eu acho que não existe juiz mais aplicado e mais criterioso e mais rígido do que a nossa própria consciência, né? Eu não consigo assim conceber que alguém que pratique o mal, sabe, que alguém que, né, por vários motivos, por ambição, né, a gente sabe que não vou nem entrar na questão de políticos, dos desvios de verbas de pessoas necessitadas e tudo. Eu não consigo conceber que no momento que essa pessoa ela tome consciência do que realmente ela está fazendo, e em algum momento ela toma, né, que ela possa ficar bem. Né? Muitas vezes ela não volta atrás porque a ambição é maior, porque, né, o apego aos bens materiais e tudo são superiores. Mas eu acho que a nossa consciência ela não nos trai, né? Ela, na verdade, ela vai estar sempre nos trazendo à tona essa realidade que na verdade, né, o que nos julga, né, o que nos faz entrarmos em contato realmente com a nossa maior verdade. Bom, então tem toda essa questão, né, da fragilidade do corpo, dessa necessidade de prorrogar um pouquinho a nossa estadia aqui, mas quando nós entendemos que, na verdade, nós não somos esse corpo físico, né, como nós falamos lá anteriormente, nós começamos a ter uma visão diferente sobre o assunto. Né? A gente começa, pelo menos, a aceitar, a entender e a ver essa possibilidade da continuidade. Né? Isso não vai significar, necessariamente, que nós vamos passar a aceitar e encarar de maneira simples e natural a ideia da morte. Porque, como eu falei também, nós ainda somos muito apegados ao plano material, né? Ao plano terreno, aos bens materiais, às pessoas, né? A carne em si, né? A convivência, ao estar junto, nós ainda temos esse apego. Nós, por exemplo, sofremos muito com a perda dos nossos entes queridos, e isso é natural, né? Eu não vou lembrar agora, eu também não anotei na minha colinha, qual é a pergunta, né, que Kardec faz nesse assunto, se é possível chorar, né? Quando ele fala da questão dos velórios, né, e tudo, se é possível, se é permitido chorar pela perda de um ente querido. Claro que é, né? Nós temos sentimento, nós temos amor por aquela pessoa, além do apego, né, existem os sentimentos, e é perfeitamente normal que fiquemos tristes, né? E é importante, inclusive, que vivenciemos o luto, o que não é condizente com a visão de quem crê numa continuidade de vida é o desespero, a revolta, né? Muitas vezes se revoltar até contra Deus. A gente escuta, como é que pode? Tanta gente ruim fica aí na Terra, está vivendo, né? E fulano era tão bom, e partiu tão cedo e tudo. Isso é uma revolta, né? É uma não aceitação dos desígnios divinos. Márcio está escrevendo alguma coisa aí. Márcio escreveu: chegaremos no plano espiritual e veremos com clareza nossas ações.
Exatamente, né? E o espiritismo, ele vai nos ajudar a entender essa transitoriedade da vida material, né? Nos fortalecendo para superarmos essa saudade daqueles que partiram antes de nós, que na verdade, eles não vão desaparecer para sempre, né? Eles continuam entre nós. Quando a gente acredita na imortalidade do espírito, ainda que não possamos mais conviver, pelo menos por enquanto, né, fisicamente com os nossos entes que já partiram, existe a conexão espiritual e essa ela continua, né? Porque os espíritos que se unem na Terra e na erradicidade por laços de mútua afeição, eles se tornam estreitos e menos ligados cada vez mais à matéria, a cada nova reencarnação. Nós nos unimos a alguns espíritos e que provavelmente vamos nos unir novamente em outras reencarnações para aprimoramento mútuo, e a tendência é que cada vez mais a união desses espíritos, né, fiquem menos ligados à materialidade, né? E a E vamos Doralice, entender. a Doralice Ah, colocou aqui no chat uma contribuição. Ela colocou que o tema é muito importante para o momento em que tantos irmãos estão passando por essa questão do luto. exatamente, exatamente, né? E muitas vezes desesperados, a gente está vivendo uma pandemia que arrebatou, né, muitas pessoas no mundo inteiro. É engraçado, a gente tem a certeza da morte, mas quando acontece uma coisa assim, né, a gente se choca. Na verdade, a gente vive mortes assim em grande escala, né, pela fome, por um monte de outras questões no mundo. Mas, de repente, quando chega uma pandemia dessa e a gente vê as pessoas desencarnando, né, pessoas que estavam muito bem, sei lá, um mês atrás, ou uma semana atrás, e de repente contraem o vírus e desencarnam, isso é muito complicado, principalmente para quem não tem essa visão, para quem não tem essa base, né, de ensinamento, de fé, na verdade é fé, né, um ato de fé. É muito complicado aceitar, né, esses desencarnes. Então, acaba que fica uma energia também pairando aí, muito negativa, né, por conta dessa dificuldade de aceitação, né? E, na verdade, nós vamos entender que não são as paixões dos sentidos e nem os interesses materiais que ligam os espíritos. Isso pode ligar as pessoas, pode ligar os corpos em terra. Mas os espíritos, eles não são ligados por essas paixões dos sentimentos e nem pelos interesses materiais, que apenas a afeição sincera, né, é que mantém unidos esses espíritos, que em algum momento se unem, tanto na Terra quanto em outros planos. No livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Chico, né, ditado pelo espírito André Luiz, tem um trechinho que resume muito bem o que nós acabamos de falar, e nos diz o seguinte: a morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora ou o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos dos seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade. Ok? Até aí, gente? Mais algum comentário? Alguém quer falar alguma coisinha? Alguém comentou aí, André? Não, por enquanto Okay. não. Se tiver algum comentário, eu vou sinalizando aqui, tá bom, minha querida? Tá, João. Tá, João. E aí, assim como nós falamos da questão da pandemia, né? Eu vou trazer agora uma questão que também nos abala bastante, né? Mesmo tendo o conforto, né, da fé, da continuidade do espírito, como lidar
com as mortes prematuras, né? Que a gente vê, às vezes, assim, tantos seres que nós que acreditamos na reencarnação reencarnam e logo depois, às vezes, de formas tão violentas, né, desencarnam sem terem, sabe, na nossa concepção, vivido, né, praticamente nada. Bom, em primeiro lugar, nós devemos entender que existe um planejamento reencarnatório linkado ao nosso plano evolutivo. O berço e o túmulo são portas de entrada e saída da escola da vida física, na caminhada evolutiva rumo à felicidade definitiva do espírito imortal. Pois sabemos que a felicidade verdadeira não é deste mundo, já que a Terra é um mundo de provas e expiações. Ou seja, quem somos nós para dizermos, né, que aquele ser partiu, desencarnou prematuramente? Isso já estava no plano, provavelmente, né, reencarnatório dele. E, na verdade, se nós entendermos que a Terra é um mundo de provas e expiações, nós vamos admitir que, na verdade, sair desse mundo de provas e expiações é, na verdade, algo muito favorável, né, para continuidade e evolução do espírito. A morte prematura, ela é um desígnio divino, e o Evangelho de Jesus é o caminho onde encontramos a preparação e o fortalecimento para suportá-la. Cada desencarnação tem consequências instrutivas para o desencarnante e para os que lhe estão vinculados, ou seja, para uma mãe, para um pai, que às vezes perde, né, um filho tão prematuramente, isso também faz parte do processo evolutivo dele. Tudo está linkadinho, né? Nada é por acaso, tudo já vem assim, no nosso plano reencarnatório, né? Então, não só quem desencarna prematuramente, mas todo aquele universo que está em volta de quem desencarnou prematuramente precisava desse acontecimento, dessa circunstância, para as suas evoluções, né? E a morte prematura, na verdade, não é uma fatalidade, né? Tanto a morte quanto a reencarnação são duas condições essenciais para o progresso do espírito. O espírito só vai evoluir se o corpo morrer para poder depois reencarnar. Isso faz parte do processo evolutivo de todo o espírito. Então, é certo que nós vamos reencarnar uma, duas, centenas, milhares de vezes, talvez, né? Até que nos tornemos espíritos puros para que possamos habitar os mundos realmente felizes. Né? Acho que falta um pouquinho, né, para a gente. Pois nós sabemos, né, e já falamos até anteriormente, que a felicidade não é deste mundo. Se nós formos no Novo Testamento, no Sermão do Monte, veremos Jesus ressaltando a aventura dos aflitos que serão consolados. Ou seja, nessa passagem, ele faz uma alusão de que as aflições que nós sentimos são passageiras e que a forma que passamos por elas tem um imenso valor para o nosso aprimoramento moral. Lembrei de novo de quando eu fiz a palestra sobre as causas atuais das aflições, que falava exatamente disso, né? Assim, as aflições que nós vamos passar, elas são inevitáveis. Agora, o sofrimento é opcional. A partir do momento, né, de acordo com a maneira que nós vamos lidar e encarar com essas circunstâncias. Encontramos também lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 12, Jesus nos dizendo: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus.
Jesus preconizou que o homem deve viver no seu mundo, mas sem pertencer a ele. Ou seja, sem nos tornarmos escravos dos bens materiais, atribuindo-lhes o valor adequado para a manutenção da nossa existência terrestre. Não é condenado que você queira ter uma casa para você morar, que você queira ter um veículo para você se deslocar, que você queira, né, ter a oportunidade de comer bem. Nada disso é condenável. A questão é quando a gente passa a enxergar isso como prioridade da nossa vida, né? Como se nós fôssemos, porque isso com certeza não vai na bagagem, aquela bagagem que a gente falou anteriormente, não vai isso. Isso aí, com certeza, a gente não vai carregar para plano nenhum, nem pagando taxa extra, né, por excesso de bagagem. A gente não vai levar, né? Ele nos disse também, né, Jesus, no caso, que o seu reino não é deste mundo, anunciando que existem lugares melhores do que a terra, já que aqui predominam os sentimentos inferiores que nos afastam do bem e do amor. Principalmente por isso, né? Porque a gente se deixa levar por essa ilusão de que a felicidade está vinculada às coisas terrenas. Na verdade, não estão, né? E nos deixou ainda a chave da felicidade, que é amarmos ao próximo como a nós mesmos e a prática constante da caridade. Então, eu acho que se nós tivermos isso como lição, nós vamos entender melhor por que a felicidade não é deste mundo, né? Mas voltando às questões da reencarnação, será que existe um tempo específico para cada espírito reencarnar, né? Existem muitas especulações, né, com relação a isso, mas, de acordo com a literatura espírita, cada indivíduo é um universo, ou seja, é único. Então, esse tempo vai variar muito de acordo com as necessidades e o merecimento de cada um. E como esse prazo é estipulado por Deus, devemos acatá-lo com respeito e humildade. Ou seja, aquilo que a gente falou da prática da bondade, da prática do amor, da tolerância, da caridade, quanto mais nós praticarmos esses bens, nós vamos levar para o nosso outro plano, na nossa bagagem, e provavelmente teremos a oportunidade, porque reencarnação é uma oportunidade que nos é dada para a evolução do espírito. Então, teremos a oportunidade, provavelmente, de reencarnarmos mais rápido ou mais vezes, até que consigamos chegar na questão do espírito puro. E já que a morte é algo certo e inevitável, o que seria, então, uma boa morte, né? É que a gente... É até meio estranho, né? Já que a gente tem a cultura tão pesada, né, para falar da morte, mas o que seria, então, uma boa morte? No mesmo livro, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz conta o caso de 5 casos de morte, né? Mas eu só vou pegar aqui quem morre melhor, né? Não vou me estender no trecho que fala desses casos. E quem morre melhor nesse texto é uma senhora protestante. E por que ela morre bem? Por que ela morre melhor? Porque diante daqueles casos de morte que ele relata, ela tinha uma fé muito grande em Jesus e mesmo impossibilitada de andar, porque ela estava numa cadeira de rodas, já muito doente, ela, no caso, o espírito, né, já caminhava pela casa, porque ela já não estava mais grudada no seu corpo físico. Com isso, quando ela desencarna, ela já está num nível de lucidez e de aceitação do desapego daquele corpo que permite que ela vá levemente acompanhando toda a sua viagem. Então, ou seja, morrer bem é partirmos tranquilos, né, com aceitação, que larguemos o nosso corpo físico como se fosse uma roupa velha
que já não nos cabe mais, né? Então, assim, existe a possibilidade, ainda dentro desse termo, né, que às vezes parece tão pesado, a gente ter a visão de uma morte positiva. E quanto mais nós estivermos desapegados do nosso corpo físico, da matéria que encontramos aqui na Terra, mais facilmente nós vamos evoluir, vamos atravessar para os outros planos e poder, assim, dar a continuidade, né, na nossa evolução espiritual, que eu acho que esse é o objetivo principal. Para finalizarmos, eu trouxe um texto do professor e jornalista Sérgio Porcino, que eu acho muito interessante, né, porque eu acho que ele traz a gente a consciência, né, para reflexões que talvez muitas pessoas já até conheçam, tá? Que nos diz o seguinte: o nome do texto é Quando a gente vai embora. E ele nos diz o seguinte: quando a gente vai embora e fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo apodrece, a roupa fica no varal. A gente vai embora, se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, as pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora, as brigas, as grosserias, a impaciência serviram somente para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora e todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem problemas. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem em nós a influência que permitimos. A gente vai embora e o mundo continua normal, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E, na verdade, não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente vai embora, pois é. É bem assim. Piscou e a vida se vai. O cachorro é doado, os gatos também, tá, Dorinha? E se desapega aos novos, e se apega aos novos donos. Os viúvos se casam novamente, andam de mãos dadas e vão até o cinema. A gente vai embora e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa. As coisas que sequer emprestávamos são doadas e algumas até jogadas fora. Quando menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Já fiz tanto isso. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Se a gente esperasse pela morte, talvez perdoássemos mais, ríssemos mais, saíssemos à tarde para ver o mar, o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com coisas banais, ouvisse mais música e dançasse mais, mesmo sem saber. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao fim, pelo menos no nosso corpo físico, né, gente? E ainda há aqueles que vivem com tanta pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia a mais é um dia a menos, porque a gente vai embora o tempo todo, aos poucos e um pouco mais a cada segundo que passa. O que vocês têm feito com o tempo que lhes restam?
que possamos ser cada dia melhores, mais amorosos, mais humildes e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa passagem pela Terra. E com certeza não são os bens materiais, até porque a gente vai embora. Isso eu queria passar para vocês. Nossa, muito lindo. Que texto maravilhoso, né? Aí, Maravilhoso. Adriana, E real, né? maravilhoso. Maravilhoso. Muito Parabéns pela real. escolha. A Adriana Medeiros está colocando aqui para você, né? Que para morrer Obrigada, bem, para nós, né? Para morrer bem é preciso viver bem, já dizia o filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Diz, né? Que ele ainda está aqui entre nós, né? Com certeza. Que Com maravilha, certeza. né? Aí estão elogiando o texto, né? Alguns comentários aqui dizendo que o texto é muito reflexivo, interessante, né? E é isso, passou muito rápido a hora, né? Nossa! Pô, no laço. Que tema Que bom. interessante. Então, em nome da diretoria, né, da SESC, agradeço muito, né, pela sua contribuição, pelo seu estudo. Com certeza você trouxe muitas questões aqui importantes, né, para todos poderem pensar com muito carinho, né? O Márcio também está colocando, gratidão, Valério, o estudo foi maravilhoso, né? Seu Dario também, né? Enfim, vários comentários aqui, né? Muito Então, para a obrigada. gente poder dar sequência, né, que nós já estamos aí com o horário já apertadinho, né, eu gostaria de dizer para todos que o expositor espírita é um irmão como qualquer um de nós, né, mas que estudou com afinco acerca de um tema e veio nos trazer sobre ele o seu ponto de vista. Se algo mencionado encontra na razão dos que aqui presentes um ou mais pontos de dúvida ou discordância, lembramos que a doutrina espírita é também uma ciência e tal qual deve ser sempre estudada, né? E aí, dando prosseguimento aqui na nossa palestra, né, eu gostaria aqui de passar agora para os avisos, né, que nós temos alguns avisos aqui importantes da nossa casa espírita, né. Primeiro é em relação ao nosso boletim informativo Farol, que já está no ar, né, no mês de novembro, do blog O Farol, da SESC. E o segundo aviso é sobre a feijoada drive-thru, que vai acontecer no dia 8/11, no domingo, e a compra do kit é até dia 5/11, né? Então, nós já estamos aí em cima da hora, né? Então, toda a renda arrecadada será destinada para a manutenção dos serviços da casa. Então, é muito importante, quem puder, né, contribuir, colaborar, a casa agradece muito, né? O horário vai ser de 12 às 14 horas e o drive-thru vai acontecer no estacionamento do estádio de futebol Emília Rosa Guimarães, que é o estádio em frente ali onde fica a casa SESC, né, o Suave Caminho. E agora, né, dando prosseguimento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a indicação de um livro espírita, né, que a gente sempre faz aqui também, enquanto dirigente. Então, eu escolhi o livro Agenda Cristã, né, que ele tem duas versões. Ele tem na versão comum, original, e ele tem também na versão pequenininha, que é a de bolso, né? Então, a Agenda Cristã é de Chico Xavier, escrito pelo espírito André Luiz, e é uma obra psicografada, né, por Francisco Cândido Xavier. Então, é um livro, né, maravilhoso. Eu tenho os dois porque eu gosto de ter muito livrinho de bolso, né, porque cabe no bolso e a gente pode sair, né, enfim, e é muito bom. E o maiorzinho eu costumo deixar no quarto, na cabeceira, né, para a gente poder estar o tempo inteiro lendo, né, porque tem muitas contribuições aqui nessas obras. Então, seria aí uma dica, né, para quem quiser adquirir, e lembrando, né, que durante essa pandemia, a livraria da SESC está funcionando, né, por encomenda. Então, caso alguém deseje, né,
adquirir alguma obra, né, é só entrar em contato com a livraria e fazer a sua encomenda. E aí, para finalizar, a Márcia também contribuiu aqui, né? Vou até colocar aqui para todo mundo poder ler mais um avisozinho, né? Mais uma contribuição. Entendo que não prestamos a devida atenção e valor ao tempo. Tempo é vida, não desperdice. Nem seu de outros. Ele é um dos bens, né, maiores, né? Acho que ela quis completar aqui a frase, sim, né? Ele é um dos bens maiores, exatamente. É isso aí, né? Com certeza. Então, agora, para a gente poder finalizar, né? Eu gostaria de pedir para a nossa palestrante para fazer a nossa prece final, né? Gostaria muito de agradecer todos que estiveram aqui presentes, os que não puderam estar também, que com certeza vão poder assistir a palestra mais tarde, né? Em outro momento. Então, isso é um ponto positivo que nós temos, né, da palestra ser de forma virtual. E quem não pôde entrar hoje vai poder assistir a palestra depois, né? Então, eu gostaria de pedir agora para a nossa palestrante Valéria Andrade fazer, por gentileza, a prece final. Tá bom. Queria só agradecer, né, a participação de todos, mais uma vez agradecer o convite, agradecer as mensagens antes, aí durante a semana, né, de boas vibrações, né, de boas energias, e espero poder ter colocado assim uma sementinha, né, que eu acho que a ideia do estudo é esse, né, a gente compartilha um pouquinho do que a gente estudou para despertar no outro e em nós mesmos a vontade de continuar e se aprofundar no assunto. Então, convido a todos para encontrarmos um lugar de paz no nosso coração, na nossa mente, e agradecermos a Deus pela oportunidade desse dia maravilhoso, desse estudo, aproveitando também a oportunidade, já que estamos na véspera do dia dos finados, mentalizarmos todos os nossos entes queridos que já partiram para outro plano, mas que tenhamos gratidão pela oportunidade que tivemos de convivência nessa vida terrena, que com certeza foram importantes para o nosso processo evolutivo, pedindo a Deus, nosso Pai maior, e toda a espiritualidade amiga que ampare a todos aqueles irmãos que estão nesse momento desencarnando e as suas famílias, que tenham consolo e a harmonia para enxergarem essa circunstância como uma transição e não um fim. Que sejamos amparados pelo Evangelho que nosso irmão e mestre nos deixou para compreendermos e aceitarmos esta condição e tantas outras que passamos na nossa vida terrena. E por fim, Pai, te pedimos que permaneça conosco durante toda a semana, em cada um dos momentos das nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim será. Muito obrigada. Aí, lembrando, né, o contato da SESC, o DDD 22 e o celular é 99287-1997. É o telefone da SESC, né? Quem precisar entrar em contato, será um prazer poder recebê-los, tá? E mais uma vez, obrigada aí pela palestra, obrigado pela participação de todos, uma boa noite, que tenhamos uma excelente semana. Uma boa noite. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos. Um beijo grande para vocês. Boa semana. Fiquem com Deus. Receba as flores virtualmente. Amei as flores. Essas flores vermelhas foram um presente da Andréia para mim, gente. Amei muito.
Muito obrigada, Andréia, por Boa tudo. semana para todos, amigos. Gratidão. Obrigada. Amém.